Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Dani, uma ex-au pair nos Estados Unidos, e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao vídeo da semana passada sobre como preencher o application para o visto americano, tá? Então a gente terminou lá a parte de Family Information e agora a gente vai dar continuidade à informação de trabalho, educação e treinamento, que é o Work, Education, Training Information. A primeira pergunta que ele faz é o Primary Occupation, que é a sua ocupação primária. Ele te dá algumas opções. Se as opções que estão lá não estão de acordo com o que você faz, é só clicar em Other. E aí, em seguida, ele pede Specify Other. Aí você só coloca o que você é, em inglês, tá? Se você não sabe, Google Tradutor é a sua melhor opção aí no caso, tá? Em seguida, ele pede Present Employer or School Name. Então, o nome do empregador ou da sua escola atual. Aí você coloca. Aí pode ser em português mesmo, porque é nome. É como se fosse um nome próprio que não muda. E aí pede address, que é o endereço, city, cidade, state, province, que é o estado ou província, postal zone, zip code, que é o CEP, country, region, que é o país ou a região, work phone number, desculpa, work phone number, que aí é o telefone o número de telefone do trabalho. E aí ele pede também monthly salary in local currency, if employed. Então, no caso, ele pede o salário mensal na moeda local, que no Brasil é o real, se você estiver empregado. E aí ele pede briefly describe your duties. Descreva brevemente as suas funções. Outra vez, se você não sabe o inglês, vai no Google Tradutor. Só reforçando uma informação, se você não pegou a primeira parte do vídeo, que é o de semana passada, eu falei que essas perguntas, elas são mais relacionadas ao visto de au pair, que foi o que eu preenchi, o visto J1. Pode ter as mesmas perguntas com visto de turismo, pode ter, pode variar, porque isso aqui não é atual, tá? É do primeiro visto que eu preenchi, de 2 anos atrás, então pode ser que tenha mudado um pouco. E outra informação também, eu não estou te ajudando a preencher esse formulário. Então, no final, ele tem uma pergunta. Alguém te ajudou a preencher o formulário? Eu não estou te ajudando a preencher o formulário. A única coisa que eu estou fazendo é te ajudando a entender esse formulário, tá? Então, isso não conta como uma ajuda de preenchimento do formulário. A ajuda de preenchimento seria, coloca isso, coloca aquilo. Eu só estou explicando mesmo o que o formulário pede e traduzindo mais as informações para que você possa entender mesmo e preencher o formulário sozinho, sem ter que pagar alguém para fazer isso, tá bom? Depois de escrever as suas funções, ele pede Were you previously employed? Você trabalhou antes? Você estava empregado antes desse trabalho? Se sim, ele vai te pedir as mesmas informações anteriores. E aí ele pergunta a mesma coisa. Se teve algum outro trabalho antes desse? E aí você vai respondendo até você acabar o último trabalho aí que der, ou que ele disponibilizar. Mas o importante para eles é ver que você tem vínculos empregatícios, que aí eles permitem que você tenha o visto sem ter muito problema para voltar, porque eles percebem que você é uma pessoa que trabalha por aqui, blá blá blá. É só uma forma de comprovar mesmo, tá bom? Outra informação, outra área, na verdade, de preenchimento é o Security and Background Information. É mais uma informação, são informações do seu passado e de segurança para os americanos mesmo, tá? Tem algumas perguntas que são meio bizarras, dá pra dar risada, mas eles precisam dessas respostas. Minha dica é, responda o mais sincero possível, ok? A primeira pergunta é, do you have a communicable disease of public health significance? Você tem alguma doença que precisa ser comunicada por segurança pública de saúde? E aí ele dá aqui as informações. Por exemplo, tem a cancroid, eu não sei o que é isso em português, gonorreia, granuloma inguinale, infectious leprosy, que é lepra, linfogranuloma venereum, não sei o que é, infectious stage syphilis, que aí é a sífilis no estado infeccioso, né? Tuberculose ativa
ou outras doenças determinadas pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos que devam ser comunicadas. Aí é só isso aqui tudo agora, essa linha de perguntas inteira que eu vou fazer agora é tudo resposta sim ou não, tá? E se você responder sim, ele vai perguntar qual. Outra pergunta. Do you have a mental or physical disorder that possess or is likely to pose a threat to the safety or welfare of yourself or others? Você tem alguma doença, alguma desordem física ou mental que pode ou poderá eventualmente ser uma ameaça à sua segurança ou segurança e bem-estar de outros? Outra pergunta. Are you or have you ever been a drug abuser or addicted? Você é ou já foi abusador ou usuário de drogas ou addicted ou viciado em drogas? Outra pergunta. Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject of a pardon, amnesty or other similar action? Você já foi preso ou acusado de cometer um crime, mesmo que você tenha alguma desculpa? Outra pergunta. Have you ever violated or engaged in a conspiracy to violate any law relating to controlled substances? Você já violou ou conspirou para violar qualquer lei relacionada ao controle de substâncias? Outra pergunta. Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful commercialized vice, or have you been engaged in prostitution or procuring prostitutes within the past 10 years? Nossa, essa foi uma pergunta longa. Você está vindo para os Estados Unidos para se colocar em prostituição ou de forma ilegal comercializar ou você já esteve de alguma forma relacionado à prostituição nos últimos 10 anos? Have you ever been involved in or do you seek to engage in money laundering? Você já esteve envolvido ou procura se envolver em lavagem de dinheiro? Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States? Você já se envolveu ou conspirou a cometer, a fazer, né, o tráfico de humanos dentro dos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos? Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States, and have you, within the last 5 years, knowingly benefit from the trafficking activities? Você é o parceiro como casado, tá? Filho ou filha de um indivíduo que tenha feito ou conspirado para fazer o tráfico humano nos Estados Unidos, dentro ou fora dos Estados Unidos, e você tem se beneficiado nos últimos 5 anos desse tráfico de humanos, você sabendo? Então, por exemplo, se você tem um pai, a mãe, um marido, mulher, ou sei lá, algum parente que tenha feito ou conspirou para fazer o tráfico de humanos e você se beneficiou disso nos últimos 5 anos, se beneficiou sabendo, tá? Tipo, você sabia que eles estavam fazendo isso e ainda assim ganhou dinheiro sobre isso. Enfim, essa é a pergunta. Have you knowingly aided, abetted, assisted, or colluded with an individual who has committed or conspired to commit a severe human trafficking offense in the United States or outside the United States? Então, você ajudou, de alguma forma, alguém ou a fazer ou conspirar para o tráfico de humanos dentro ou fora dos Estados Unidos? Próxima pergunta. Do you seek to engage in espionage, sabotage, export control violations or any other illegal activity while in the United States? Você procura se enfiar lá, fazendo, tipo, entrar em espionagem, sabotagem, em exportar
em violar as leis de exportação, tipo de controle de exportação, ou qualquer outra atividade ilegal enquanto nos Estados Unidos? Do you seek to engage in terrorist activities while in the United States? Or have you ever engaged in terrorist activities? Você procura entrar em atividades terroristas enquanto nos Estados Unidos ou já esteve em atividades terroristas antes? Have you ever or do you intend to provide financial assistance or other support to terrorists or terrorist organizations? Você já fez ou pretende providenciar ajuda financeira ou suporte de alguma outra forma a terroristas ou organizações terroristas? Are you a member or representative of a terrorist organization? Você é um membro ou representante de uma organização terrorista? Have you ever ordered, incited, committed, assisted or otherwise participated in genocide? Você já ordenou, incitou, cometeu, ajudou ou de alguma forma participou em um genocídio? Aí embaixo é a mesma pergunta, só em torture, que é em tortura. Já fez isso em tortura? A mesma pergunta, terminando in extrajudicial killings, policial killings, or other acts of violence. Então, você já fez tudo isso. Sobre em assassinos extrajudiciais, em assassinatos extrajudiciais, assassinatos de policiais ou algum outro ato de violência. Outra pergunta. Have you ever engaged in the recruitment of the use of the child soldiers? Você já participou no recrutamento do uso de soldados infantis? Have you, while serving as a government official, been responsible for or directly carried out at any time particularly severe violations of religion's freedom? Você, enquanto oficial do governo, então se você nunca foi oficial do governo, já esquece essa pergunta, pode responder que não. Caso sim, preste atenção. Foi responsável por ou diretamente carried out, quer dizer, levado a fazer, a qualquer momento, fazer particularmente violações severas sobre a liberdade religiosa? Outra pergunta. Have you ever been directly involved in the establishment of or enforcement of the population controls forcing a woman to undergo an abortion against her free choice, or a man or a woman to undergo sterilization against his or her free will? Você já esteve diretamente envolvido no estabelecimento ou enforcement, ou forçou população, o controle de população, forçando uma mulher a fazer uma aborção contra a vontade dela, ou um homem ou uma mulher a fazer... não é castração, peraí. A se tornar estéril contra a vontade dele ou dela? Have you ever been directly involved in the coercive transplantation of human organs or bodily tissue? Você já esteve diretamente envolvido contra as leis, né? Contra as leis de transplante humano ou... de transplante humano, de partes humanas, né? Transplante de partes humanas. Gente, que o português está saindo, mas aqui não. Ok. Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa, entering the United States or any other United States immigration benefit by fraud or willful misrepresentation or other unlawful means? Você já ajudou alguém ou a obter o visa ou a entrar nos Estados Unidos ou qualquer outra United States Immigration Benefit ou qualquer outro benefício com relação à imigração nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, através de fraude ou má representação de coisas fora da lei? Então, nesse caso, a pergunta é se você já ajudou alguém de alguma forma fora da lei
a entrar ou a conseguir um visto para os Estados Unidos. Como eu falei, eu não estou ajudando você, tá? Isso não é fora da lei, eu só estou explicando mesmo quais são as perguntas. Então, se você fez com alguém o que eu tô fazendo com você, por exemplo, isso não conta, tá? Have you ever withheld custody of a U.S. citizen child outside the United States from a person granted legal custody by a U.S. court? Você já teve a custódia, você já pegou a custódia de uma criança americana para fora dos Estados Unidos de uma pessoa legal nos Estados Unidos, então, que tem a custódia legal nos Estados Unidos, então é como se você tivesse roubado essa criança dessa pessoa que tem essa criança de forma legal nos Estados Unidos. Então, digamos assim, um exemplo bem chulo, tá? Eu peguei a minha criança de lá e trouxe pra cá. A portadora legal da criança está lá e eu estou aqui de forma ilegal com a criança. Esse seria um exemplo dessa pergunta, tá? Então, essa é a pergunta. Você já fez isso? Have you voted in the United States in violation of any law or regulation? Você já votou nos Estados Unidos violando qualquer lei ou regulamento? Have you ever renounced United States citizenships for the purpose of avoiding taxation? Você já renunciou uma cidadania americana com o propósito de evitar pagamento de taxa? E agora vamos para as últimas partes, que tem Student Exchange Visa Information. Eu sei que o vídeo tá grande, mas já tá acabando, tá? E aqui vai com relação mesmo ao seu processo lá. Então, informação do estudante do visto, né? Que é o Exchange Visa, que é o visto de intercâmbio. Aí tem Additional Point of Contact Information, pontos adicionais de informação de contato. E aí ele pede nome 1, que é o name, o primeiro nome, que é mais... Eu coloquei da minha melhor amiga na época, que ela poderia responder por mim. Ela poderia comprovar todas as informações que eu falei. Street address, que é o endereço da rua. A rua, né? City, que é a cidade. State, province, que é o estado ou província. Postal zone, zip code, que é o CEP. Country, region, país e região. Telephone number, o número de telefone da pessoa. E aí já email address, que é o e-mail da pessoa. E aí parte para uma segunda pessoa. Name, aí vão as mesmas informações. Como eu fiz o J1, a Europar se carregou de fazer a taxa SEVIS. E aí de pagar a taxa SEVIS. Então cria um negócio chamado SEVIS ID, que tem o número desses SEVIS. É um papel amarelo, para você que é au pair, você vai receber esse papel amarelo. E aí você preenche o número que tem lá. Para quem faz turismo, o visto de turista, eu realmente não lembro se tem essa taxa SEVIS, mas eu acho que não, tá? Acho. Vai de acordo com as informações que eles colocarem para você preencher aí, tá? E aí ele pede o program number, que aí também tá no SEVIS, se não me engano. E aí ele pergunta, do you intend to study in the US? Como você é um estudante de intercâmbio, a resposta tem que ser sim. Então, você precisa estudar nos Estados Unidos, tá? Senão não vale o seu visto de J1, que o visto de J1 é um visto de estudante. Name of school, aí eu coloquei, como é au pair, a gente não sabe o nome da escola que vai estudar ainda. Então, eu coloquei au pair participant, not yet known. Isso quer dizer, participante do programa au pair, ainda não conheço o nome da escola. Course of study, a mesma resposta, que é o curso que você vai fazer. Então, eu coloquei a mesma informação. E aí, o street address eu coloquei, só por via das dúvidas, eu coloquei o endereço da Europar. Se você quiser, pode responder da mesma forma. Au pair participant, not yet known. E aí, ele pede location information, onde você vai submeter seu application, que é esse papel. Então, você responde qual é a cidade mais próxima para você, né? Ele tem as opções lá. Então, no meu caso, foi em São Paulo, porque eu moro em São Paulo. No seu caso, pode ser outro, depende da informação que pede lá. E aí, a última sessão é Prepare of Application. É a preparação do formulário. Aí ele pergunta, did anyone assist you in filling out this application? Alguém te ajudou a preencher esse formulário? Se você usou da minha ajuda, pode colocar que não, porque eu não te ajudei a preencher. Eu não falei pra você, faz isso, faz aquilo. A única coisa que eu falei, como eu já expliquei no começo do vídeo, foi auxiliar a entender o que é o formulário.
quais são as perguntas, o que eles querem dizer, tá bom? Então pode colocar que não, somente se você realmente teve a ajuda de alguém que falou assim, olha, coloca isso, isso e isso, coloca isso, isso e isso, tá bom? A única coisa que eu fiz foi explicar mesmo o que tá acontecendo, o que o formulário pede. Eu sei que o vídeo ficou grande, peço desculpas por isso, mas acabou a segunda parte do application, né? Então agora terminamos essa parte. Semana que vem tem novos vídeos, assim espero. Desculpa pela demora por postar vídeos desde semana passada, né? Que eu devia ter pedido desculpa. Mas é isso. Por hoje é só. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Deixe seu comentário se você tem qualquer dúvida ou se você quer comentar qualquer coisa. Clique aqui para se inscrever no canal, receber notificações. E é isso, tá bom? Tchau, tchau!